Olá, que a graça e a paz de Jesus seja aí com o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre mais uma das nossas disciplinas espirituais. E nós vamos dar um passo aqui agora para a disciplina da simplicidade. Nós falamos até aqui sobre aquelas disciplinas que nós chamamos de disciplinas internas. Nós falamos sobre a meditação, nós falamos sobre oração em línguas, jejum, estudo, que são disciplinas, são práticas internas. E agora, embora essa disciplina da simplicidade trata muito do nosso aspecto interior, mas a gente vai perceber que ela tem desdobramentos com a nossa relação com os aspectos externos da nossa vida. E a grande questão nesse assunto tem a ver com o nosso desafio de lutar contra o inimigo frontal da simplicidade, que na verdade é uma coisa chamada complexidade. A gente vive num tempo onde tudo se desenvolve com a finalidade de resolver problemas, facilitar a vida. Mas se a gente for prestar bem atenção, a gente vai perceber que no fundo, a tendência é que cada vez mais nós vamos tornando as coisas mais complexas. E isso vai produzindo em nós uma sensação de estarmos muito cheios e não realizados. A gente vai perceber o nosso interior totalmente fragmentado, como eu vou falar um pouquinho sobre isso já. E a disciplina da simplicidade, ela nos ajuda a promover, a aperfeiçoar uma vida livre com um coração pleno e integral, focado em quê? Em amar a Deus e o próximo, em cumprir aquele mandamento que é o principal, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. A disciplina da simplicidade nos ajuda muito nisso. A gente percebe que a pós-modernidade produziu um conglomerado de eus dentro do homem. Por exemplo, o eu financeiro, o eu espiritual, o eu material, eu profissional, eu emocional, e isso vai ficando tudo fragmentado dentro de nós. A gente vai colocando isso de forma muito separada e a gente perde de vista a simplicidade. Que nós fomos criados para experimentar. E o que acontece? Esses eus dentro de nós, eles começam a competir dentro da gente, eles começam a brigar. Cada um deles começa a bradar e clamar a fim de garantir o seu próprio interesse. Então, a gente vai perceber que isso nos torna com uma mente totalmente dividida. Por isso que um dos males tão grandes, que tanto assola as pessoas nesse tempo é o quê? A ansiedade, né? Um coração inquieto. E eu quero aqui ler um texto com você que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versos 29. Eu vou ler duas traduções desse versículo, porque eu acho muito interessante e tem tudo a ver com esse assunto. Eclesiastes 7, 29, eu vou ler primeiro na Bíblia de Jerusalém, que diz assim: Eis o que tão somente achei. Deus fez o homem reto. Este, porém, procura complicações sem fim. A nova tradução na linguagem de hoje, esse mesmo tempo, diz assim: tudo o que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Então, eu quero aqui abordar esse assunto da simplicidade a partir de um conceito muito interessante, que é o conceito da biologia. Quando a gente estuda biologia, você provavelmente vai lembrar que quando a gente estudava as células, a gente aprendeu sobre organismos compostos, né, ou complexos e organismos simples. Qual a diferença dos organismos complexos e de organismos simples? A diferença é o seguinte, que os organismos
complexos, eles têm vários núcleos, mas o organismo simples, ele tem apenas um núcleo. Então, quando a gente fala sobre a simplicidade, é importante a gente compreender que, na prática, simplicidade é quando a nossa vida ela tem apenas um alvo, que é Cristo. Simplicidade é quando a gente tem apenas um objetivo na vida, quando os nossos olhos estão apenas focados em Jesus. É quando a gente entranha, quando a gente se apossa da verdade, que está lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 10, que diz que Deus quis fazer na plenitude dos tempos convergir todas as coisas em Cristo. Isso é simplicidade. Quando a nossa vida ela tem apenas um objetivo. Não sei se você sabe, e você pode pesquisar no Google aí. Pode colocar assim, qual é o plural de prioridade? Você vai ver lá que não existe prioridades, só existe uma prioridade. Então, a simplicidade é quando nós tornamos Cristo a nossa prioridade. E talvez as áreas que mais assim são desafiadoras nesse aspecto da simplicidade, ainda mais no tempo de hoje, tem a ver com o uso do tempo e o uso dos recursos, dos bens materiais. E eu posso te garantir que quando a gente busca simplificar a nossa vida, a gente tem uma grande chance de nos guardar de um coração dividido. Porque qual é o problema? Quando a gente se aparta da simplicidade e começa a viver uma vida mais complexa. Aquilo que dentro de nós é cobiça, nós acabamos muitas vezes usando um eufemismo, né? A gente dá um nome mais bonito para nossa cobiça, ou até um nome que possa causar uma impressão de uma legitimidade, que, por exemplo, é a necessidade. A gente começa a chamar, às vezes, o que é cobiça de necessidade. A gente começa a dizer que precisa de alguma coisa que, na verdade, a gente nem precisa, mas a gente está cobiçando. Então, a simplicidade, a gente também poderia definir como uma pureza de coração. O que é pureza? É quando não tem mistura. Pureza de coração é quando a gente deseja só uma coisa. E a simplicidade é uma realidade interna que vai ter consequências externas na nossa vida. Você vê que Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versos 33, na RA, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você vê que Jesus, ele já ensinava sobre isso. Em que contexto que ele fala desse texto? É quando ele fala, não andeis inquietos, não andeis ansiosos, não andeis divididos quanto ao que haveis de comer, de beber, de vestir. Ele até fala, olha, os pardais, eles não semeiam, mas Deus cuida deles. Olha os lírios do campo, eles nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu com tanta beleza. Então, aí Jesus diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, Deus, ele vai acrescentar. É importante que a gente entenda, até falando um pouquinho mais sobre o aspecto dos bens materiais, que a simplicidade não tem a ver com uma renúncia pelas posses, pelos bens materiais. Não, a gente precisa do dinheiro, o dinheiro não é ruim, ajuda, nos dá também a possibilidade de desfrutarmos de coisas boas desse tempo, mas a simplicidade, ela nos ajuda a colocar os bens materiais e os recursos financeiros no seu devido lugar. A simplicidade nos guarda do afã da conquista com o fim na própria conquista. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Tudo precisa ter um propósito. E eu quero falar aqui rapidamente de 3 aspectos que nos ajudam
vamos dizer assim, princípios, né, com relação à nossa compreensão dos recursos com os bens materiais. Primeiro, nós precisamos receber tudo o que temos como um dom de Deus, como uma dádiva de Deus, como graça dele nas nossas vidas, como expressão da bondade dele. Segundo, nós precisamos também confiar em Deus e descansar em saber que todas as coisas que nós precisamos, elas vão ser acrescentadas. Se elas não forem acrescentadas, em algum momento a gente pode chegar à conclusão de que não era necessário, porque tudo que nós precisamos, o nosso Pai, Ele supre. E terceiro, que talvez seja um dos maiores desafios para um ser humano, seja ele não cristão e também cristão, que é disponibilizar tudo que eu tenho para que outros possam usufruir. Tudo que eu tenho ser colocado à disposição dos meus irmãos. Como você lida com isso? Será que teus bens, teus recursos, a sua casa, o seu carro estão à disposição dos seus irmãos? A simplicidade, ela nos leva a disponibilizar tudo que nós temos para que os nossos irmãos possam usufruir. Porque a gente vai ver agora, eu quero seguir falando de princípios, de expressão exterior da nossa simplicidade. E essa questão da gente, vamos dizer assim, disponibilizar o que nós temos, tem a ver com uma expressão da simplicidade. O primeiro princípio tem a ver com a nossa relação com os bens materiais. Em primeiro lugar, compre as coisas por sua utilidade e não pelo status que aquilo vai te dar. Segunda, rejeita qualquer coisa que esteja viciando você, seja no aspecto material e seja também no aspecto do tempo. Hoje, abrindo parênteses aqui, nós somos assediados constantemente pelas redes sociais. Quanto tempo, às vezes, se perde olhando redes sociais? E isso a gente precisa rejeitar também, porque isso compromete a simplicidade da nossa vida. A gente vai colocando para nós uma montanha de informações e coisas que às vezes não servem para nada. Precisamos rejeitar qualquer coisa que esteja nos viciando. Crie o hábito de dar coisas. Não fique acumulando coisas. É uma bênção o dar. Então, crie o hábito de dar coisas. Recuse, mais uma. Recuse ser dominado pela propaganda, te assedia tão ferozmente. Faz você achar que você precisa daquilo. Isso é um engano. Aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. A gente pode, por exemplo, desfrutar de um dia na praia sem necessariamente ter que ter uma casa na praia. Estou dando um exemplo aqui. A gente pode desfrutar das coisas sem possuí-las. A gente deve também desenvolver um apreço mais profundo pela criação. Como é bom quando você vai, por exemplo, para um bosque e você ali para e presta atenção no canto dos pássaros, nas flores à volta, nas árvores. Isso vai te limpando de tanta coisa que vai enchendo a tua mente. É muito importante. Se aproxima da criação do Senhor. Uma outra expressão da simplicidade. Toma cuidado com a ânsia de possuir as coisas, e isso muitas vezes leva alguém a comprar, às vezes até sem poder, na expectativa de que vai pagar depois, e isso pode ser uma armadilha que pode aumentar a escravidão e te apartar de uma vida simples. E evite qualquer coisa que te distraia do seu objetivo principal, que é a glória de Jesus, que é a vida de Jesus. Então, esse foi o nosso bate-papo aqui sobre simplicidade. Eu espero que você absorva esse conteúdo, compartilha com as pessoas aí, reparte esse pão aí com quem você conhece. E fica na paz de Jesus e até a próxima.